E eu quero ler com você um versículo apenas, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2. Está funcionando aqui para mim também, pastor Nosso. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. E ele foi chamado amigo de Deus. Vamos falar juntos, amigo de Deus? Amigo de Deus. Quem quer esse título aqui, irmãos? Não é só crente, não é só filho, não é só salvo, mas é amigo. Eu queria, nessa noite, desenvolver um pouco com você sobre essa beleza de ser amigo de Deus. Eu não sei se você tem muitos amigos. Aliás, eu nem sei se você tem amigos. Porque nós vivemos numa era que as pessoas conhecem muita gente, mas não tem amigos. E não tem ninguém para conversar e se comunica com o mundo inteiro. E não tem ninguém para ouvir e para abrir o seu coração, mas que conversa em um dia pelo WhatsApp ou pela mídia social com milhares de pessoas. Nessa noite eu queria que você acompanhasse comigo um pouco dessa trajetória desse homem que tanto nos fascina, Abraão. Um homem que, além de ser chamado amigo de Deus, também foi chamado pai da fé. Está escrito no livro de Romanos. Um homem extraordinário, que existem muitas lições, muitas preciosidades, muitos segredos, muitas chaves, que na vida dele se revela para a nossa vida. Ele é um estereotipo, ele é uma sombra, ele é um personagem daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso ele é chamado pai da fé. Ou seja, nós carregamos aquilo que tem o nosso pai. E muitas coisas que existem e existiram na vida de Abraão, Deus quer que eu e você, a gente possa conseguir carregar isso. Carregar essa essência, carregar essa beleza, carregar essa disposição. Para quem sabe, em algum momento na nossa vida, Deus dizer, poxa, você é meu amigo. A trajetória dele nos fascina, ele foi um desbravador, foi um homem que saiu errante por um caminho que Deus o mostrou. A sua coragem, a sua perseverança, a sua justiça, a sua obediência. Nós tiramos muitas lições da vida de Abraão. Algumas lições que eu gostaria que você e eu pudéssemos entender nessa noite. Primeiro é que Deus não tem pressa. Diga para quem está do seu lado, Deus não tem pressa. Sabe por que Ele não tem pressa? Porque o tempo está nas suas mãos. Ele é o alfa e Ele só vai terminar quando Ele falar. Ele não está sujeito ao tempo. Quem tem pressa somos nós. Nós usamos relógio. Deus não usa relógio. Ele está na eternidade. Muitas vezes nós somos tomados dessa urgência, dessa pressa, e é bacana, porque nós somos temporais, nós somos limitados. Poxa, tem que terminar a obra, e glória a Deus, daqui a pouco estão mudando para um prédio novo, posso ouvir um amém aqui? Tem que terminar a minha faculdade, tem que terminar esse serviço, tem que entregar isso. Esse ano eu quero me casar, esse ano eu quero arrumar um negócio assim, assado. Ou seja, nós estamos presos ao tempo, mas Deus não. As promessas de Deus vão acontecer na sua vida. As promessas que Ele tem para você, elas vão vir à existência na sua vida. Olha a história de Caleb. A Bíblia diz que Caleb recebeu uma promessa com 40 anos. Ele e Josué, dos 12 espias, foram os dois únicos que levaram uma mensagem de ânimo, de vitória, de conquista. A Bíblia diz que 40 anos se passaram, ele passou no deserto 40 anos, e com 86 anos de idade, a Bíblia diz que ele chega para Josué e diz assim: Josué, hoje eu estou mais forte do que há 40 anos atrás. Quero orar por essa unção sobre a sua vida aqui. O tempo não te faz fraco, o tempo te faz
forte. O tempo não te faz aborrecido, o tempo te faz entusiasmado. O tempo não te faz depressivo, o tempo te faz otimista e esperançoso. Você é como o vinho, diga para quem está do seu lado, você é como o vinho. Quanto mais tempo passa, mais valioso ele é. Primeira lição que a gente tira da vida de Abraão: Deus não tem pressa. 100 anos de idade, Abraão está para começar o que Deus tinha para a vida dele. Segunda lição que a gente tira da vida de Abraão: vale a pena obedecer. Diga para quem está do seu lado, vale a pena obedecer. Vale a pena você se entregar, vale a pena você confiar, vale a pena você ter essa expectativa. Terceira lição que a gente tira da vida de Abraão: Deus nunca se esquece de você. Deus nunca se esquece de você. Momento mais sombrio, mais difícil, de maior ansiedade, Deus visita Abraão e diz: Abraão, sai da sua tenda, conta as estrelas dos céus, conta a areia do mar, porque a sua descendência será numerosa na terra. A quarta lição que a gente tira da vida deste homem: Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Vamos falar juntos? Outra vez, bem forte. Deus sempre cumpre. A questão é que às vezes a gente não sabe o que Deus tem prometido para as nossas vidas. Uma marca impressionante na vida de Abraão são os altares que ele construiu. A Bíblia nos mostra e relata a construção de 4 altares. Isso fez toda a diferença naquilo que Abraão conseguiu permanecer, edificar, construir e realizar em Deus. Enquanto Ló, o seu sobrinho, saíram da mesma terra, debaixo da mesma geografia, debaixo do mesmo DNA, a Bíblia não diz que Ló construiu nenhum altar. Abraão construiu 4 altares. Ou seja, a nossa vida é uma vida de etapas, é uma vida de ciclos, é uma vida de estações. Quantos entendem isso aqui? Não é? Agora aqui nós estamos vivendo o inverno, não é isso? Ou seja, é o inverno. Você sabe que você está vivendo o inverno, apesar de um dia maravilhoso que tivemos hoje, né? Um dia gostoso aí de sol aqui na cidade, mas de repente, amanhã ou depois, essa temperatura pode baixar demais. Você sabe que você está no inverno e você se prepara para o inverno. E daqui a pouco vem o verão e igualmente você vai se preparar para o verão. A nossa vida também, ela é em estações, ela é levada em estações e Deus quer que você passe de nível. Você está comigo aqui hoje à noite? Quem joga videogame entende o que eu estou dizendo aqui. Jovens sabem isso, as crianças sabem isso. Diga para quem está do seu: Deus quer que você avance para o próximo nível. Tem gente que está, na vida não consegue passar de nível, não consegue passar de etapa, não consegue ir para o segundo nível, não consegue andar mais com Deus. Não é tempo de igreja, não é tempo, é relacionamento, é diferente. O primeiro altar que Abraão construiu, está em Gênesis capítulo 12, versículo 6, foi um altar em Siquém. Quero ler para você esse texto. Se quiser projetar aí, Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia, versículo 6. A partir do versículo 4, diz assim, Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os que haviam acumulado, todos os bens que havia acumulado, seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam nessa terra. Ali o Senhor apareceu a Abraão. Diga comigo esse versículo 7 aí. Ali o Senhor apareceu a Abraão. E Deus disse a Abraão: darei essa terra a você e a sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor,
que lhe havia aparecido. O Senhor havia aparecido a Abraão. Querido, esse é o primeiro altar que você precisa na sua vida. É o altar da revelação. É o altar da revelação. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e fala: eu oro por você nessa noite. Eu oro por você nessa noite, para que você tenha menos informação e para que você tenha mais revelação. Você faz pesquisas no Google, você conhece a Bíblia, você já leu muitos livros, você vai no YouTube e vê 1 milhão de pregações. Tem muita gente que assiste culto em casa hoje e tem uma exposição, um menu de pregadores. Hoje eu quero ouvir isso, hoje eu quero ouvir aquilo, hoje, como indo num restaurante para comer uma alimentação. Mas Deus quer que você não somente tenha o conhecimento, Deus quer que você tenha uma revelação de quem Ele é. É diferente. O profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de... Hoje nós queremos mágica. Hoje nós queremos uma equação espiritual. São 3 passos para a prosperidade, são 5 passos para fazer as pazes com a esposa, são 7 passos para criar um filho na igreja, são 9 passos para conquistar uma profissão abençoada, são 12 passos para ter paz com a sogra, porque a sogra é mais difícil, então é um caminhada é difícil. São 15 passos para você juntar 1 milhão. São 19 passos para você fazer isso. Ou seja, e nós gostamos disso. Sabe por quê? Nós gostamos de fórmulas prontas. Você quer comprar um negócio no supermercado e você quer saber em quantos minutos aquela comida está pronta. E você lê aquilo e fala assim: poxa, eu quero isso aqui. Mas eu quero te dizer, hoje à noite, Deus não é assim. Deus quer se revelar a você. Você recebe isso nessa noite? O caminho que Deus tem para você é só para você e para mais. Você é único. Diga para quem está do seu lado: você é único. Deus não vai te tratar como nenhuma outra pessoa sobre a face da terra. Deus tem uma forma única, Deus tem uma forma amorosa, Deus tem uma forma individualizada, Deus tem uma forma customizada para tratar com você. Ele foi quem te criou, Ele quem te teceu no interior da sua mãe. Você não tinha nem nome, a Bíblia diz no Salmo 139, e Deus te conhecia. Deus conhece todo o seu DNA. Abraão precisava levantar esse altar, e esse é o altar da revelação, porque a Bíblia diz que ali, naquela hora, Deus apareceu para Abraão. E por que Deus apareceu para Abraão? Abraão estava em Siquém, sabe, esse lugar de intimidade, esse lugar onde você vai se dedicar a Deus, esse lugar onde você vai aumentar o calibre da sua vida cristã. Está comigo hoje à noite? Querido, aumente o seu calibre. Diga para quem está do seu lado aí: aumente o seu calibre. Siquém é um lugar de incerteza. Siquém é um lugar de preocupação. Siquém é um lugar de insegurança. Os cananeus habitavam em Siquém, a Bíblia diz. Quem eram os cananeus? Os cananeus foram o primeiro povo amaldiçoado da Bíblia. Netos de Noé. Filho de Cão, chamava-se Canaã. E era contra esse povo que Abraão estava habitando na terra deles. Eles eram extremamente sanguinários. Eles eram extremamente maldosos. Os cananeus habitavam em Siquém. Eles eram perversos. Eles eram idólatras. E Deus diz para Abraão: vai para essa terra. E Abraão diz para Deus: Deus, deu ruim. Não tinha um lugar melhor para você me mandar, não? Não tinha um lugar com um povo mais ameno, um povo mais cordial, um povo mais simpático? E é nessa hora, na hora do aperto, que Deus aparece a Abraão. Deus dá uma revelação a Abraão. Deus diz para Abraão o seguinte: está vendo essa terra aí, Abraão?
Você está vendo essa terra toda aí, Abraão? Onde os seus inimigos todos estão habitando, onde esse povo idólatra está habitando, onde esse povo perverso está habitando, onde esse povo sanguinário está habitando. Eu vou fazer você conquistar essa terra, Abraão. Eu vou te dar essa terra por herança, Abraão. É Deus que te leva a lugares de dificuldade, querido. É Deus quem te leva ao estreito. Jesus usa aqui essa expressão. É Deus quem muitas vezes fecha a porta para você quando nós cantamos, como nós cantamos aqui. Sabe, veja a beleza do céu sobre a sua vida quando a dificuldade aparecer na sua vida. Queira você viver uma vida confortável, não queira você viver uma vida cômoda, não queira você viver uma vida, sabe, onde está tudo fácil, onde está tudo tranquilo. Deus apareceu a Abraão e disse: eu vou te dar essa terra. E Abraão ergue um altar. Esse meu neto que está aqui é o Benjamim. Ele tem 2 anos e meio. Minha nora está aqui comigo, ela não veio porque ela tem uma outra filhinha de 3 meses e meio. Quando o Benjamim nasceu, nós estávamos no ápice do Covid. Quando no parto dela, ela foi diagnosticada com Covid. Quando ela foi diagnosticada com Covid, Benjamim nasceu num sábado, ela foi internada. Na terça-feira ela foi para o CTI. Na quarta-feira o médico nos chamou, a mim e ao meu filho, e disse assim: já tinha feito tudo que podia, já tinha entubado ela. Olha, ela está em agonia. Os 2 pulmões dela viraram 2 pedras, ela tem poucas horas de vida. Quando ele disse isso, aquele médico disse: os 2 pulmões dela viraram 2 pedras. Imediatamente eu me lembrei, não sei porquê, mas eu sei porquê, é o Espírito Santo de Deus. E lembrei da história de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. E o hospital em Belo Horizonte era um hospital grande. Eu comecei a andar em volta do hospital. Já eram umas 4h30, 5 horas da tarde, o sol estava se pondo. Dei uma volta, dei 2 voltas, dei 3 voltas, chorava e orava e dando volta, e com meu filho, este meu filho que está aqui, não Rafael, o Sandro. Já era umas 5h30, estava entardecendo, já estava de noite. Um rapaz que guardava os carros virou para mim e disse assim: estou vendo que o senhor parece que está perdido aqui dentro do hospital. Não estou perdido não, eu estou chateado mesmo, estou triste, porque a minha nora está internada aí, ela está com Covid, e eu estou aqui dando umas voltas no hospital, e conversamos ali mais 1 minuto, e eu perguntei para ele assim: a propósito, qual que é o seu nome? Eu perguntei para ele. Ele falou para mim assim: meu nome é Josué. Eu falei: meu Deus, diga para quem está do seu lado, meu Deus. Naquela hora, faça assim com a sua mão, assim, ó. Eu oro para que isso aconteça aí na sua vida. Faça aí para o seu vizinho aí, ó. Recebe uma revelação de Deus, recebe uma revelação de Deus hoje à noite, recebe uma revelação de Deus na sua vida, recebe uma revelação de Deus para o seu ministério, recebe uma revelação de Deus para o seu trabalho. Não é informação, querido, é revelação, é diferente. Não é conhecimento, não é coaching, não é 3 passos para isso, 5 passos para aquilo outro. É intimidade com Deus, é joelho no chão, é você se dobrar e dizer: papai, fala comigo, papai. Quando aquele homem disse que ele se chamava Josué, eu falei: ela não vai morrer. 21 dias se passaram, ela teve declarada morta 3 vezes. Hoje ela está aí, mãe do 2º filho, saudável, robusta, cheia de vida, cheia de alegria. Querido, eu oro para que você construa um altar em Siquém. Eu oro para que Deus se revele a você. Não interessa quanto tempo de igreja você tem. Não venha falar comigo que tem 20 anos de crente.
Não venha falar comigo que você já conhece a Bíblia no grego, no hebraico, isso, aquilo, outro. Isso tudo é muito bom, isso tudo é maravilhoso, isso tudo é sensacional. Você se batizou lá em 1970, quando a seleção brasileira foi tricampeã no México. Você já tem mais de 50 anos de batismo nas águas, que você ora em línguas, que você faz isso. Deus não está preocupado com o tempo, Deus está preocupado com a profundidade. Pode ser uma criança tendo uma revelação, sabe mais a respeito de Jesus do que um adulto que 50 anos de igreja que nunca teve uma revelação. Faça assim de novo para quem está do seu lado. Estou orando por você, que a revelação te alcance pelas madrugadas, que você aumente o seu calibre espiritual. Diga para quem está do seu lado, volte a jejuar, querido. Volte às vigílias na sua vida. Volte a fechar a porta do seu quarto. Feche o seu WhatsApp. Feche a sua mídia social. Dobre os seus joelhos e diga: papai, eu só vou sair daqui depois que eu tiver uma resposta, uma revelação dos céus. Eu não quero uma fórmula pronta. Eu não quero uma mensagem dos outros. Você não vai viver a história dos outros. Você vai viver a sua história. A sua história. Por que Deus só fez nele e não fez em você? Não fez em você porque você é você, você não é ele. Deus faz de forma única. E Abraão levantou esse altar. O segundo altar que Abraão levantou está aí também igualmente no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 8. Quando a Bíblia diz assim, Gênesis 12, 8. Então Abraão, versículo 7, depois versículo 8, fala, ó. Dali Abraão viajou para o sul e se acampou na região montanhosa de Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar, diga comigo, mais um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Preste atenção nesse altar. Esse altar não estava num local geográfico específico. Ele estava entre Betel e Ai. Entre Betel e Ai. Pega essa bênção para você nessa noite. Nós precisamos construir um altar de separação. Diga comigo, separação. Você sabe o que significa Betel? O pastor falou aqui sobre Betel. Leu para nós a história onde Jacó se encontrou com Deus. E colocou naquele nome o nome de Betel. Casa de Deus. E Ai, essa cidade, Ai, significa ruínas, significa escombro, significa destruição. Você precisa traçar uma linha na sua vida. Faça assim hoje à noite comigo, profeticamente, ó. Estou traçando uma linha na sua vida. O Ai ficou para trás e você está andando para Betel. O Ai ficou para trás e você está andando para Betel. O Ai ficou para trás e você está andando para Betel. Abraão construiu um altar que era um altar na divisão. Não era nem em Ai e nem em Betel. Era um altar no meio do vale, onde ele dizia, olha, a destruição, o medo, a insegurança, a incerteza, o pavor ficou para trás. Agora eu estou indo rumo à casa de Deus. Esse é o segundo altar da nossa vida. É quando você se dedica à igreja, quando você ama a sua igreja, é quando você serve na sua igreja, é quando você santifica a sua vida, querido. Tem uns 2 améns aí, vou repetir para você me dar um glória a Deus. É quando você santifica a sua vida. Amém. Tempos podem ser pós-modernos, pós-cristãos, mas Deus continua sendo um Deus santo. Deus continua sendo santo, 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 santo e santo. E você quer vir para a igreja de qualquer jeito. E você quer vir para a igreja misturando Ai e Betel. E você quer vir para a igreja misturando as ruínas, a desgraça, a destruição, o pecado, a imundícia com o que é a casa de Deus. E você acha que está tudo bem, você acha que está tudo bom, e você acha que é assim mesmo, porque todo mundo faz lá fora e você faz também. Não.
Você é diferente. Diga para quem está do seu lado, você é diferente. Que você carrega a essência de Deus. Santifique a sua vida em nome de Jesus. Diga aí para quem está do seu lado, Deus está falando com você nessa noite. Seu pastor pode não saber o que chega no seu WhatsApp. Seu esposo ou sua esposa pode não saber o que chega no seu WhatsApp. Você pode ter 1000 senhas no seu WhatsApp. Você pode guardar tudo a 1 milhão de chaves e ninguém sabe o que está lá dentro daquela gaveta do seu compartimento do mais íntimo do íntimo. Mas Deus sabe. Deus sabe. E muitas coisas você não está passando de nível. Lembre o título dessa mensagem. Vamos passar de nível. Vamos passar de... Porque você está preso em ai. Faça assim, nessa noite, estou traçando um risco em nome de Jesus. Diga aí no seu, estou traçando um risco em nome de Jesus. Eu vou jogar fora essa vida de ruína, essa vida podre. Mas ninguém sabe de nada, mas você sabe. Você sabe que você está errado, você sabe que você tem um relacionamento que não agrada a Deus, você sabe que você tem práticas que não agradam a Deus, você sabe que você muitas vezes compartilha de situações que não agradam a Deus. Construa um altar entre Ai e Betel e fala, olha, eu não tenho mais nada a ver com aquilo. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Eu oro para que o temor do Senhor venha sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então você vai falar a verdade. Eu oro para que você... E sobre o temor do Senhor, permita que o Espírito Santo, nessa noite, mostre a você a área, circunstâncias, situações, relacionamentos, amizades, e comportamentos que você vai falar, chega, não vai existir mais na minha vida. Abraão construiu esse altar. O altar onde você toma decisões e diz assim, em Ai eu não volto mais. Vamos falar juntos? Outra versão da Bíblia, a mensagem, a Bíblia diz que Abraão construiu um altar entre Ai e Betel, com as suas costas voltadas para Ai. Não vale a pena nem olhar, querido. É só um dia, é só um minutinho, é só um encontrinho, é só uma resposta aqui no WhatsApp, é só um emojizinho. Chega, diga para quem está do seu lado, chega. Vire as costas para Ai, porque eu e você queremos passar de nível. Ser amigo de Deus não é fácil não, queridos, mas vale a pena. Terceiro altar, Gênesis capítulo 13, versículo 14. É o altar que ele construiu em Hebrom, Gênesis 13, 14. Procurar aqui para ler para você. Gênesis capítulo 13, versículo 14, está aí. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, olha até onde a sua vista alcança, e em todas as direções, o norte, o sul, o leste, o oeste. Pode ir mais um aí para a gente. Toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu te dou a você, aos seus descendentes, como propriedade, para sempre. Mais um. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. 17. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. 18. Então Abraão mudou o acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque dos carvalhos que pertence ao Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Vamos falar? Mais um altar ao Senhor. Querido, esse foi um dos momentos mais dramáticos da vida de Abraão. Abraão tinha um sobrinho, Ló, que ele amava. Os dois estavam juntos por muitos anos. Os dois enriqueceram juntos, trabalhavam juntos, dividiam tudo juntos.
E nesse momento você conhece a história. Abraão chega para Ló e diz assim: nós estamos em conflito, nós estamos em confusão. A terra não pode nos comportar mais. Os seus pastores estão brigando com os meus pastores por causa da água, por causa das ovelhas, por causa do rebanho. Vamos fazer o seguinte: escolhe para onde você quer ir. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para. Se você for para cima, eu vou para. Se você for para o leste, eu vou para. Olha que pergunta doida, gente. Que tudo o que nós queremos é nós fazermos as escolhas. Tem gente que gosta de tanto controle, que o controle da televisão está dentro do carro. Porque você quer ter o controle da sua vida, você quer ter o controle dos seus filhos, você quer o controle da igreja, você quer o controle dos seus vizinhos. Você manda em você e em todo mundo que tiver à sua volta. Se tiver alguém com alguma dúvida, você fala: pode deixar que eu resolvo para você, porque eu sei. Você quer resolver o problema do mundo. Você quer controlar a vida das pessoas que estão lá no Brasil. Além da sua família, do seu vizinho. E Abraão está dizendo o seguinte: olha, eu estou abrindo mão, Ló. Quem era o mais velho aqui nos dois? Abraão, ele era tio de Ló. Ele tinha todo o direito de escolher. Ele tinha todo o direito de escolher. Mas ele está dizendo: Ló, escolha você. Ló é um homem inteligente, antenado, ligado na mídia social, sabia do tempo, sabia da geografia, conhecia condições climáticas, conhecia o local que era mais favorável, conhecia onde se plantava e se colhia. Ló disse assim: eu vou ali para as Campinas. Lá tem verde, lá tem água, lá tem bosque. Lá eu vou me dar bem. E a Bíblia diz que sobrou para Abraão o quê? Deserto. Abraão foi para as montanhas. Com uma única diferença, querido. Deus foi com Abraão. O que faz a diferença na sua vida não é a geografia em que você está. É quem está com você. Preste atenção nisso. Deus te plantou numa geografia para você transformar essa geografia. Não fique atrás de uma geografia favorável, não. Vou para lá porque lá está dando dinheiro. Vou para cá porque aqui está dando dinheiro. Tem gente que acha que, sabe? Querido, amanhã eu vou falar um pouco disso na reunião do CRI. Não é isso. É a presença de Deus na sua vida. Diga aí para quem está ao seu lado: é a presença de Deus na sua vida. Querido, você pode estar no deserto, mas se a presença de Deus com você, aquela pedra que você vai pegar, de repente você vai chacoalhar ela e vai chacoalhar de novo, e vai chacoalhar de novo, e aquela pedra é um diamante e vale milhões de dólares. E Deus vai te dar um desenho. Diga para quem está do seu lado: Deus vai te dar um desenho, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um sonho, Deus vai se revelar. Não interessa aonde você esteja, não interessa quantos seguidores no Instagram você tem, não interessa qual é o limite do seu cartão de crédito, não interessa quanto você pode pegar de dinheiro emprestado do banco, não interessa se você tem documento, se você não tem documento. O que você precisa, querido, o que te faz diferença, o que te faz diferente é a presença de Deus na sua vida. É a presença. Eu oro pela presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida. E Abraão constrói o seu terceiro altar, o altar de Hebrom, o altar da comunhão. Deus está esperando por você, querido. Deus está esperando a sua adoração. Sabe o que significa adoração? Beijar a face. Abraão constrói o altar em Hebrom. Invista tempo na sua comunhão com Deus. No nome de Jesus. Nesse mundo sem tempo que você vive. O diabo, se você acha que o diabo está preocupado em roubar o seu par de sapato, você acha que o diabo está preocupado em roubar o seu carro, você acha que o diabo está preocupado em roubar a sua oportunidade de emprego, ou os dólares que você carrega,
Isso você pode conseguir outro muito melhor. O que de mais precioso você tem é o seu tempo. E se você gasta mal o seu tempo, você não passa de base. C.S. Lewis, num dos seus livros, A Cartas de um Diabo a um Jovem Aprendiz, diz o seguinte: se você não puder fazer eles mudarem de ideia, eles são quem? Nós. Diga para quem está do seu lado, sou eu esse aí, ó. Se você não puder fazer com que eles mudem de ideia, encha a agenda deles com muitas atividades, para que pouco a pouco eles se distanciem do sol e não se lembrem mais do seu esplendor. Invista na sua comunhão com Deus. Não é uma mensagem boa de se pregar. Talvez o pastor Davi nem vai me chamar de novo para pregar. Mas volte a orar pelas madrugadas. Volte a derramar as suas lágrimas diante de Deus. Volte a dobrar o seu joelho no chão. Feche o seu telefone, feche a sua mídia, seu Facebook, seu Instagram. Sabe, falou agora, o meu compromisso é com o Papai do céu. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou ler a minha Bíblia e eu vou construir um altar, o altar de Hebrom. A geografia pode estar péssima, mas se você carrega comunhão com Deus, querido, o final da história entre Abraão e Ló, você sabe qual foi. Você sabe quem enriqueceu e você sabe quem perdeu tudo. E o último altar, Gênesis capítulo 22. Nosso tecladista estiver por aí, pode vir aqui, eu estou terminando já. Gênesis capítulo 22, versículo 9. Talvez esse seja o altar mais conhecido na história de Abraão. Você conhece a história de Abraão, quando ele, com mais de 100 anos, quase 125 anos, tem um filho. Filho da promessa que se chamava Isaque. Abraão sabia que ali estava se cumprindo a promessa de Deus. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu mais um altar. Arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar e sobre a lenha. Versículo 10. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Ponto. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, me dá um nó na garganta. Porque a gente conhece o fim da história, mas Abraão não sabia o que estava para acontecer. Como você não sabe o que está para acontecer na sua vida, na sua família, no seu futuro, no seu amanhã. Deus queria que Abraão passasse de nível. Você está comigo hoje à noite? Deus queria que Abraão alcançasse tudo que ele tinha prometido para ele. Você está comigo hoje à noite? Abraão construiu o altar em Siquém. Abraão construiu o altar no vale entre Betel e Ai. Abraão construiu o altar em Hebrom. Faltava um último altar. O altar de Moriá. O altar da entrega. Esse mundo diz para você que você precisa ter muito. Você precisa juntar. Mas Deus diz para você exatamente o contrário. Você não precisa ter nada. Você pode entregar. A vida cristã, querido, não se trata de quanto nós temos de Deus. Guarde isso, por favor.
A vida cristã não se trata de quanto nós temos de Deus. A vida cristã se trata de quanto Deus tem de nós. De quanto Deus tem de nós. A vida cristã não se trata de quanto você é capaz de ajuntar, mas de quanto você é capaz de entregar. A vida cristã não se trata de quanto você é capaz de ganhar, mas de quanto você é capaz de perder. E Abraão está ali, naquele último altar da vida dele, pronto para entregar o seu filho. E um anjo vem do céu e diz: Abraão, Abraão, pode parar. Agora eu sei o que você tem no seu coração. Deus sempre soube o que tinha no coração de Abraão, como Deus sabe o que também tem no seu coração. A questão é que muitas vezes nós não sabemos o que está dentro do nosso coração. E nós seguramos tantas coisas. Seguramos o perdão, seguramos uma nova oportunidade, seguramos ofertas, generosidade, seguramos pessoas sobre o nosso domínio, quando Deus está te dizendo hoje à noite: libera. Esse altar é o altar da entrega. Diga para o seu vizinho: é o altar da entrega. Porque só tem tudo o que Deus prometeu quem é capaz de entregar tudo. E muitas vezes nós ficamos no meio do caminho porque não somos capazes de entregar tudo. Queria que você ficasse de pé comigo nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos. Eu queria nessa noite te dar uma mensagem de esperança, de ânimo, de alegria, de entusiasmo. Quem sabe amanhã vai ser assim. Mas essa noite é a essência do seu ano. Deus está te preparando para você ter um ano sensacional. Extraordinário. Diga para quem está do seu lado: extraordinário. O profeta Zacarias diz: não por força, nem por violência, mas pelo Senhor dos exércitos. Eu disse a vocês, eu tenho 36 anos de casado, tenho 5 filhos, tenho 5 netos. A força vem do Senhor, a estratégia vem do Senhor, o casamento vem do Senhor, os filhos vêm do Senhor. Porque se você constrói o que você pode construir, você só vai construir aquilo que é humano. Mas se você construir o que Deus quer que você construa, você vai construir algo que será eterno. Eterno. Diga para o seu vizinho: eterno. Eterno. E Deus quer que você construa edificações que sejam eternas. Eternas. Eu quero orar por você nessa noite. Você que nessa noite diz assim: poxa, eu quero esses altares na minha vida, mas principalmente o altar de Moriá, o altar da entrega, o altar da entrega. Aquilo que é mais difícil, aquilo que é quase impossível, aquilo que é para você o seu Isaac. Só tem tudo quem entrega tudo.
E a partir daquele altar, a história de Abraão se abre, se descortina diante dele. E ele começa a ver com seus olhos o cumprimento das promessas de Deus. Se você é essa pessoa aí no seu lugar, eu queria que você levantasse a sua mão. Deus, eu quero um nível maior de entrega a partir de hoje. Um nível maior de entrega. Eu quero um nível maior de comunhão. Eu quero um nível maior de santificação. Eu quero um nível maior de revelação. Você é essa pessoa aí no seu lugar, levante bem alta a sua mão. Vou pedir ao pastor David para fazer essa oração por você, para nos conduzir nesse momento. E eu creio que essa é uma noite profética de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Deus está te preparando para mudar de nível. Deus está te preparando para mudar de nível. Aleluia. De olhos fechados ainda. Continue falando com Deus no seu lugar. Comece a dizer para Ele: Senhor, toma o meu coração. Toma o meu coração. Comece a dizer para Ele: obrigado, Senhor, porque eu vim hoje à noite. Porque eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Eu quero erguer um altar ao Senhor. Minha casa, os meus dias. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero viver não só um ano novo, mas de um jeito novo, Senhor. Eu confio no Senhor. Diga isso para Ele hoje à noite, querido. Eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus dias. Eu abro mão. Talvez pessoas que estão aqui hoje à noite, o Senhor está dizendo: ei, eu quero fazer algo novo em você, mas você precisa soltar o velho. Você precisa desapegar do velho. Você precisa confiar. Você precisa confiar em mim mais do que você confia naquilo que te trouxe até aqui. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Comece a falar com Deus aí: Senhor, toca meu coração. Eu não quero sair daqui hoje à noite só com informações, como foi dito. Eu quero uma revelação. Eu quero uma experiência contigo, Deus. Uma experiência. Mudou a história de Abraão. Alcançou toda a sua descendência, tocou todas as nações. Uma experiência que você pode ter hoje à noite, querido, pode mudar a sua vida completamente daqui para frente. Uma experiência de entrega hoje à noite pode mudar toda a sua descendência. Uma revelação, uma entrega hoje à noite pode mudar completamente a história da sua vida. Tudo aquilo que vai levar o seu nome daqui em diante pode ser tocado pela sua experiência dessa noite. Dessa noite.